Olá, pessoal! Eu sou Cleide Duarte e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das propriedades. Porém, hoje nós vamos estudar as propriedades dos trapézios. Vocês se lembram, na aula passada, vimos a propriedade do retângulo, nós vimos a propriedade do losango, nós vimos a propriedade do quadrado e hoje nós vamos ver as propriedades do trapézio, ou dos trapézios. Veja só, primeira propriedade. Os ângulos adjacentes à base de um trapézio isósceles são congruentes. Então, isso no trapézio isósceles. Os ângulos adjacentes à base do trapézio isósceles são congruentes. Esta é uma característica do trapézio isósceles. Quais são os ângulos adjacentes? Nós temos aqui que o ângulo A, segunda propriedade, o ângulo A e o ângulo B são congruentes. E nós temos também que o ângulo D e o ângulo C são congruentes, os ângulos adjacentes à base. Este sinal significa congruência. Então, aqui, portanto, o ângulo DAC, o ângulo DAB é congruente ao ângulo ABC. Então, estes dois ângulos são congruentes. Aqui nós temos também que o ângulo ADC, este ângulo aqui, é congruente ao ângulo DCB. DCB, este ângulo aqui. Continuando, a segunda propriedade. As diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Então, além dos ângulos da base serem congruentes, as diagonais também são congruentes. Então, nós temos aqui a diagonal DB, que é congruente à diagonal AC. Aqui nós temos AC é congruente a DB, diagonais congruentes. Com isso, veja, considerando o trapézio isósceles ABCD, com bases AB e CD, responda às questões. Qual é a medida de AD se AB é igual a 39,2? Então, qual é a medida de AD? Eu quero a medida deste lado aqui, ó. Eu conheço este lado aqui, que é igual a 39,2. Essa aqui é uma questão muito fácil, uma questão de raciocínio. É só você parar e ler o enunciado da questão. Não é um trapézio isósceles? Qual é a característica do trapézio isósceles? Os lados que não são paralelos, eles têm a mesma medida. Então, o lado AD, ele vai ter a mesma medida do lado BC. Então, como é um trapézio isósceles em que BC é igual a 39,2 centímetros, o lado AD é igual ao lado BC, com a mesma medida, 39,2 centímetros. Então, só uma questão de leitura e interpretação do enunciado da questão. Isso é muito importante. Continuando aqui. Qual é a medida do ângulo CDA? Vamos ver que ângulo é este, ó, CDA. Então, eu quero esta medida aqui. Se a medida do ângulo ABC, olha, ABC, eu tenho esta medida aqui, é igual a 66. Então, se eu tenho que esta medida aqui é 66, qual vai ser esta medida, né? A medida do ângulo ADC, o CDA. Vejam só, a medida de CDA mais a medida de ABC, os ângulos que são opostos em um trapézio, a soma deles é 180 graus. Ângulos opostos em um trapézio isósceles, a soma é 180. Então, se eu somar o ângulo D com o ângulo B, eu vou ter 180 graus. Como eu conheço esta medida, então ficou fácil. Veja, a medida do ângulo ABC é 66. Então, a medida do ângulo CDA, que é este ângulo aqui, mais 66 é igual a 180. Quem vai ser este ângulo?
180 menos 66, que é igual a 114 graus. Portanto, a medida do ângulo CDA é igual a 114 graus. Muito fácil também. É só lembrar que os ângulos opostos no trapézio isósceles somados é igual a 180 graus. Vejam aqui, o quadrilátero EFGH é também um trapézio isósceles. A medida em centímetro da diagonal EG, esta diagonal aqui, ó, EG, é 4x menos 20. E a medida em centímetro da diagonal FH é 4x sobre 3. Então, qual é a medida de cada diagonal? O que nós sabemos sobre o trapézio? As diagonais são congruentes. As diagonais têm a mesma medida. Então, é fácil resolver. Nós só vamos igualar. 4x menos 20 vai ser igual a 4x sobre 3. E aí vamos resolver a questão. Igualando, nós temos 4x menos 20 é igual a 4x sobre 3. O que nós fazemos aqui? Nós vamos trocar os termos de lugar. O termo que tem variável, né, nós vamos trocar, e o que não tem, vamos passar para o segundo termo da expressão. Então, vai ficar 4x menos 4x sobre 3 é igual a 20. Multiplicando aqui, nós vamos ter, ó, 4 vezes 3, 12. 12x menos 4x é igual a 60. 12 menos 4, 8. Então, 8x é igual a 60. Quem vai ser x? X vai ser 60 dividido por 8. X vai ser igual a 7,5. Agora que eu conheço a medida de x, eu posso descobrir a medida das diagonais e até verificar se meu cálculo está correto. Porque quando eu substituir nestas duas expressões o valor de x, tem que dar igual, né? Tem que dar a mesma medida. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que a diagonal EG é igual a 4x menos 20. Substituindo aqui o valor de x, eu tenho que 4 vezes 7,5 menos 20. 4 vezes 7,5, 30. 30 menos 20, 10. Então, eu achei que EG, a medida é de 10 centímetros. Vamos ver, então, o FH, a diagonal FH. Eu tenho que 4x sobre 3, aí eu multiplico 4 vezes 7,5 igual a 30. 30 dividido por 3, 10. Então, eu mostrei que as diagonais têm a mesma medida. Vamos resolver este outro aqui. As medidas das bases de um trapézio isósceles são 23 e 12. Então, imagine um trapézio, né, que tem essas medidas. Aqui, o trapézio ele é isósceles, então os lados que não são paralelos, eles são congruentes. Um lado mede 12, o outro lado mede 23 centímetros. Que outra informação eu tenho? Eu tenho que o perímetro, a soma dos lados deste trapézio é igual a 80. E aí, o que é para mim fazer, né? Responda. Quanto medem os lados não paralelos do trapézio? Então, eu quero descobrir esta medida aqui, que por sinal, ó, elas são congruentes, porque o trapézio é isósceles, então os lados não paralelos têm a mesma medida. Então, vejamos, trapézio isósceles, dois lados iguais. Eu vou chamar esses dois lados aqui, que eu não conheço a medida, eu vou chamar de 2x. Então, como que eu vou fazer? 2x mais 12 mais 23 é igual a 80. 2x, aliás, 23 mais 12 mais 2x é igual a 80. Somando aqui, ó. 23 mais 12, 35. 2x mais 35 é igual a 80. Quem vai ser x? Vai ser 80 menos 35 dividido por 2. 2x é igual a 80 menos 35. X é igual
Aliás, 2x é igual a 45, resolvendo aqui, ó, a subtração. 2x é igual a 45 e x, 45 dividido por 2. X vai ser igual a 22,5. Então, eu achei a medida aqui de cada lado, 22,5. Foi fácil também porque foi dado o valor do perímetro e foi dada a medida das bases. Cada lado não paralelo do trapézio mede 22,5 centímetros. Observe agora, veja, se eu unir dois trapézios retângulos congruentes, então eu vou pegar dois trapézios retângulos congruentes. Estão lembrados o que é um trapézio retângulo? O próprio nome já diz, né? O trapézio que tem dois ângulos retos. Então, se eu unir dois trapézios como este aqui, vejam o que estes alunos pensaram. Primeiro, o Arthur falou o seguinte: se eu unir dois trapézios retângulos congruentes pelo lado não paralelo correspondente, vou formar um retângulo. Então, ele disse que se unir os dois trapézios por este lado aqui, ou seja, inverter assim, ó, juntando os dois, ele acha que vai formar um retângulo. Mas a Esther pensa diferente. Ela fala: será? Acho que a figura final será um trapézio isósceles. Então, ela pensa que vai formar um trapézio isósceles. Ela vai unir aqui, ó, vai pegar o outro trapézio retângulo, o lado aqui que é reto, ela vai unir aqui e vai ter um trapézio isósceles. Quem está correto? Arthur ou Esther? Qual dos dois, né? Vamos ver? Veja. Então, eu tenho aqui o trapézio. Vamos pelo raciocínio do Arthur, né? Então, se eu inverter aqui, se eu unir este lado aqui, ó, que não é reto, que não forma ângulo reto, se eu unir aqui, realmente eu vou ter um retângulo. E vamos agora analisar o raciocínio da Esther. A Esther imaginou o trapézio nesta posição aqui, os ângulos retos aqui. Então, ela viria com o outro trapézio congruente, semelhante, e ela iria unir aqui o lado, os lados onde tem o ângulo reto. Realmente iria formar também um trapézio isósceles. Então, analisando assim a imagem, nós podemos concluir que os dois fizeram a afirmativa correta. Os dois estão certos. É justamente o que está aqui, ó. Ambos estão certos, pois depende do lado não paralelo que escolherem para compor a figura. Agora nós vamos praticar. Vejam só, aqui nós temos o painel do progresso do campeonato. O campeonato, ele acontece na plataforma da Khan Academy, que é uma parceira da SMED GV. Algumas escolas da rede municipal de Governador Valadares estão participando do campeonato. E aqui nós temos o painel de progresso. Vou explicar para vocês mais ou menos. Então, aqui nós temos os níveis. O professor recomenda as atividades e os alunos vão desenvolvendo aquelas atividades recomendadas. À medida que eles vão desenvolvendo as atividades, a turma, junto com o professor, muda de nível. Então, começa aqui no 0, então vai mudando de nível. Quando chega aqui no nível 6, o professor responsável por esta turma recebe um certificado de 30 horas. E a turma também vai fazer aquela festa, né? E não para aí. A quantidade de níveis a serem atingidos depende muito do professor, do trabalho como ele vai realizar e de você, aluno, em realizar todas as atividades que foram recomendadas para que você venha a fazer junto com sua turma. Vamos usar um pouco dessa plataforma agora para verificar os nossos conhecimentos dentro de quadriláteros. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos responder essas atividades aqui. Todos os quadrados têm 4 ângulos retos e 4 lados de igual comprimento. Então, ele deu a definição aqui de quadrado. Então, vamos.
qual destes quadriláteros são quadrados. Então, o exercício aqui é para você vai falar se é ou não um quadrado. Então, nós temos esta primeira imagem. Observe que os lados opostos são paralelos. Além disso, os lados têm a mesma medida, 4 ângulos retos. Então, já vimos que a característica de um quadrado. Aí, aqui você vai selecionar a resposta. Então, é um quadrado. A segunda imagem. Observe que os lados opostos são paralelos. Os lados também têm a mesma medida, mas não está indicado aqui, pelo desenho também dá para observar, que os ângulos não são retos, não são ângulos de 90 graus. Então, nós podemos afirmar que esta imagem aqui não se trata de um quadrado. A próxima. Nós temos aqui um quadrilátero, os lados opostos, aqui a base, nós temos um par de lados paralelos, mas a base é paralela, mas os lados aqui não, se trata de um trapézio, né? Então, já podemos afirmar que não é um quadrado. Deixa eu verificar se tem mais alguma imagem. Não, só estas mesmo. Então, agora só é você verificar se você acertou, clicando em verificar. Feito isso, vamos à próxima pergunta. Essa aqui eu vou responder errado para você ver como proceder. Se você estiver lá fazendo o exercício e errar, o que você tem que fazer para dar continuidade, certo? Então eu vou mostrar para vocês. Que tipo de quadrilátero é a forma mostrada abaixo? As setas marcadas indicam que 2 lados opostos são paralelos. Então, nós temos que este lado aqui, cuja medida é igual a 7, é paralelo. Nós temos também que este lado aqui, que a medida é 7, é paralelo. Os lados opostos são paralelos, né? Então, eu sei que a característica do paralelogramo é que os lados opostos são paralelos. Então, é uma característica do paralelogramo. Eu vou marcar aqui que é losango, mas nós sabemos que não é um losango. Porque uma característica do losango é que todos os lados têm a mesma medida. Mas eu vou marcar que é só para você ver o que acontece. Então, eu vou marcar que é um losango. E vamos testar para ver se minha resposta está certa. Viu o que acontece quando você erra? Porque é normal errar. No processo de ensino-aprendizagem, a gente erra mesmo. A gente tem que errar. E o que a gente faz quando a gente não acerta a resposta? A gente vai tirar a dúvida. E esta dúvida pode ser tirada na própria plataforma. Você vê que você pode clicar aqui, ó, obter ajuda. Quando você clica em obter ajuda, aparece o conteúdo que você está estudando. Olha, as características do paralelogramo, do losango, do retângulo, do quadrado, e ainda tem vídeos. Ainda tem vídeos para você assistir. Então, é só você tirar a dúvida do exercício. Se você não estiver perto do seu professor na hora, você pode pegar as dicas na própria plataforma. E mesmo se o professor estiver presente, também você pode buscar as dicas. Aí, se de tudo você não conseguir, aí pergunte para o seu professor, printa a tela, tira a imagem, né, printa e fala: professor, eu estava resolvendo esse exercício e não consegui atingir a resposta e tal. Aí o professor vai conseguir te explicar, certo? Mas vamos analisar direito? Vejam, então eu tenho um paralelogramo, os lados opostos são paralelos, né, com a mesma medida. Eu sei que não é um losango, porque para ser um losango, todos os lados teriam que ter a mesma medida. Não é um retângulo. Por que não é um retângulo, gente? Porque para ser um retângulo, o ângulo teria que ser o quê? Reto. E também não é um quadrado, porque o quadrado tem os 4 lados com a mesma medida. Então, eu posso afirmar que ele é um paralelogramo. Viram só? Então, vamos para o próximo. Vejam, todos os paralelogramos têm lados opostos que são paralelos e têm comprimentos iguais. Então, as medidas dos lados paralelos têm a mesma medida. Quais destes quadriláteros são paralelogramos? As flechas indicam que 2 lados opostos são paralelos. Então, para ser um paralelogramo, os lados opostos são paralelos e têm a mesma medida. Vejamos então. Este é um paralelogramo, este aqui, ó, não é um trapézio.
Este aqui também não é um paralelogramo. Para encerrar, vamos fazer este aqui. Que tipo de quadrilátero é a forma mostrada abaixo? As setas marcadas indicam que dois lados opostos são paralelos. Então, aqui tem um paralelogramo, eu cliquei aqui sem querer e aqui apareceram as características do paralelogramo, do retângulo, do losango e do quadrado. Mas, observando a figura, nós temos que todos os lados têm a mesma medida. Os lados opostos são paralelos. E nós temos também que formam ângulos de 90 graus. Por que é um retângulo? Porque se eu traçar as diagonais, elas vão ser congruentes. Por que eu vou marcar que é o quadrado? Vou marcar que é o quadrado porque os ângulos são retos. Então, todas as características se aplicam a todos. Vamos verificar? Certinho. E aí, nós vamos ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube, façam as atividades. Bons estudos! Até a próxima!